História do Pai amoroso. Hoje, na nação brasileira, nós celebramos o Dia dos Pais. Muitos vão comprar um presentinho, ou vão fazer uma visita, ou por causa da distância mandam uma mensagem, agradecendo o papai, parabenizando o papai. Hoje nós vamos ver uma história sobre um pai amoroso. Essa história é muito conhecida com o tema, a parábola, a comparação que Jesus contou sobre o filho pródigo. O mundo todo conhece essa história. Mas nós vamos focar no pai. Vamos olhar para a procuração do pai. Eu ouço dizer, graças a Deus eu ainda não tive essa experiência, que a morte de um pai é difícil, de uma mãe é difícil, de um cônjuge é difícil, mas dizem que quando um pai ou uma mãe perde um filho, é uma dor irreparável. Vamos olhar para esse pai. Em primeiro lugar, vamos aprender com ele. Em segundo lugar, vamos aprender a ser filhos e receber o amor desse pai. Jesus, através desta parábola, ele está nos ensinando acerca do Pai Celestial. O Pai Celestial. Alguns teólogos dividem a história da humanidade em dispensações. Então colocam que o Antigo Testamento foi a dispensação de Deus Pai. Depois, com a vinda de Jesus, os evangelhos, a dispensação do Filho Jesus. E hoje, eles dizem que nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. Eu não gosto muito dessa divisão, porque Deus é um só. Então eu penso, desde o princípio, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na vinda de Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos nossos dias, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas muitas vezes o Pai é esquecido. Pregamos sobre Jesus, pregamos sobre os atos de Jesus, os milagres de Jesus, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus. Pregamos sobre a vinda de Jesus. Pregamos sobre o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Pregamos sobre os atos dos apóstolos ou os atos do Espírito Santo. Mas muitas vezes, apesar de citar o Pai, nós falamos pouco dele. E uma pessoa que se converte e não aprende a se relacionar com Deus Pai, fica faltando algo. Lá no interior. Vamos ver esse pai. História do pai amoroso. Volta lá fazendo favor. História do pai amoroso. O pai que nunca deixou de amar. Nós, seres humanos, a gente pensa assim, se eu faço uma coisa boa, eu recebo uma coisa boa. Se eu amo, eu sou amado. E muitas vezes nós transferimos isso para a pessoa de Deus Pai. E desde pequeno, eu não sei qual é o berço religioso seu, mas eu aprendi. Até como, não é? Ali, mamãe, papai, Deus não gosta, Deus está vendo, Deus isso. E a gente vai crescendo, a criancinha ainda pensando que Deus é um carrasco. Que Deus é uma pessoa que está ali com o chicote, prestes a nos chicotear.
Mas não é esse Deus descrito na Bíblia. Ele nunca deixou de amar. Ele ama você, ele ama o estuprador, ele ama o assassino, ele ama a todos, porque Deus é amor. Então vamos focar nesta parábola, olhando para o coração de um pai amoroso. Eu quero deixar bem claro que não tem nada a ver com ter riqueza, ter possessão, ter bens, dar presentes, nada disso. Esse pai, ele dá amor. Hoje em dia, muitos pais, por causa da atividade, o trabalho, aquela coisa toda, ele quer trazer a comida para casa, ele quer dar para os filhos, o melhor estudo, e isso, aquilo, outro, mas ele se torna ausente. Ele tenta comprar a falta do amor com brinquedos, com estudo, com isso, com aquilo outro. E o que os nossos filhos precisam é de ser amados. Serem amados. Vamos ver então esse pai. Primeiro ponto, um pai que dá. Olha aqui, verso 11 de Lucas capítulo 15. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Queridos, quando Jesus falava, as pessoas ficavam assim aterrorizadas, porque isso que Jesus está falando aqui jamais aconteceria numa família judaica. Esse pai aqui, segundo as leis lá do Antigo Testamento, ele podia levar o filho dele na porta da cidade para ser apedrejado. Mas esse pai aqui, descrito por Jesus, fala que ele deu. Antes de morrer, ele deu a parte da herança. E aqui deixa muito claro, e ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, ele deu a parte para o filho que foi embora, assim como ele deu a parte para o filho que ficou. Ambos receberam. Este é um pai que dá. Eu não sei você, pai, você, mãe, mas a maior alegria que eu tenho no meu coração hoje não é comprar, ter coisas para mim, é poder dar para o filho. É ou não é? Muitas vezes com luta. Eu lembro lá em Moçambique, final de ano, compramos para o Daniel e para a Sara uma bicicletinha, primeira bicicleta que eles tiveram. Uma bicicleta vindo da Índia, pesada que era difícil. E os dois ali dentro de casa, passeando com a bicicletinha. A gente fica vibrando, não é assim? Cada conquista dos nossos filhos, a gente vibra. Esses dias atrás, Sara precisava atingir um nível na língua coreana e ela atingiu nível 3, ela passou. E a gente vibra, a gente como pai fica torcendo pelos filhos. Quem aqui nunca disse, principalmente as mães, quando o filho está doente, eu preferia que essa doença tivesse em mim. Não é? Então, esse rapazinho aqui da história foi um jovenzinho como dos nossos dias. Vou embora de casa, eu quero a minha parte, e foi embora. O pai, se fosse um de nós, não vou dar não. Está pensando o quê? Quem manda aqui em casa sou eu, etc, etc. Mas esse pai é um pai que doa, um pai que dá. A segunda coisa que nós vemos, esse pai, vamos lá no verso 20. O filho foi embora, perdeu tudo, está trabalhando com os porcos. Verso 20.
E levantando-se foi para o pai. O filho caiu em si, voltou para casa e falou: eu vou lá falar com meu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Um pai que espera. Eu fico imaginando, queridos, todos os dias, esse pai olhando no horizonte e pensando: será que vai ser hoje? Será que hoje ele vai retornar? E ele estava ali esperando. E ele viu de longe, e quando ele viu, ele ficou compadecido dele. O que é essa palavra compadecido? É dor lá nas entranhas. Sabe aquela comoção que mexe com tudo lá dentro? Esse pai, ele ficou ali explodindo, porque o filho está voltando para casa. Ele estava esperando, não conta os dias aqui, mas certamente foram muitos dias. E ele fez o quê? Ele fez algo que um pai, na cultura judaica, jamais faria. Correndo, o abraçou e o beijou. Você consegue perceber um pouco a emoção desse pai? Todos os dias olhando. Não, não é hoje. Um dia ele olha e ele avista o filho dele voltando. Ele podia parar ali. Imagina se fosse um de nós. Não deu certo, né, filho? Bem que eu te avisei. Aí volta para casa, fácil, né? Por que não ficou lá? Porque não ouviu o pai. É interessante, né? Como esse pai é diferente da gente. Eu lembro uma vez, Montemor é uma cidade católica, apostólica, romana, e todo ano tem romaria para Pirapora. Então tem o pessoal que vai a cavalo e tem o pessoal que vai a pé. E o meu irmão ia, e na hora de sair, eu falei: eu vou junto. Sem um tostão no bolso. Família muito simples, muito pobre, sem nada. Subi em casa, os romeiros passavam na frente da casa do cônego siríaco Scaranello Pires, que dava a benção. Nesse tempo eu subi em casa e falei: pai, mãe, eu vou. Meu pai falou: não vá, Kiko. O que é isso em cima? Não, eu vou. Jovenzinho, foi embora. E a gente andou de noite, andou. Quando a gente foi chegando numa cidade, que era para ser determinada cidade, o Carlinhos, nosso amigo, falou: esquisito, parece que eu conheço essa região. Eu já cortei cana aqui nessa região. O que aconteceu? Nós erramos o caminho. Nós fomos até uma parte e voltamos. Era para chegar em Indaiatuba, nós chegamos em Elias Fausto. A perna já latejando de andar. Vamos voltar. Arrumamos de madrugada um taxista, eu nunca me esqueço. Chegamos em casa, batendo na janela, meu pai abrindo a janela, seu Chiquito. Ué, já chegaram? Foi rápido? A gente com vergonha. Você guarda lembranças do teu pai? Aqueles que têm pai ainda, se eu fosse você, eu faria de tudo como uma das prioridades na minha vida, viver bem. Porque quando a gente perde, já era. Quantas lembranças, quantas boas lembranças. Meu pai, ele foi para Campinas, ele nunca viajou. Se ele foi umas 5 vezes para Campinas, foi muito. Era uma viagem longa, dá 23 quilômetros. Mas para uma cidade pequenininha, naquela época, não saía. E ele foi fazer o exame, raio-x, tinha aqui em outra cidade, que Montemor não tinha. Chegando lá, ele foi avisado que o resultado ia sair à tarde. Ele falou: bom, eu vou ficar aqui e espero, né, para ir embora. E ele, com pouco dinheiro, falou: vou tomar pelo menos um cafezinho
não tinha dinheiro para comprar um almoço, comprar uma refeição. E ele contava isso para a gente com lágrimas nos olhos. Ele entrou num tipo barzinho, né? Sentou na banqueta e pediu um pingado. Para quem não é paulista, pingado é café com leite. Né? Pediu um pingado, não tinha mais dinheiro para nada, só para passagem de volta. E ele contava para a gente que bateu um vento e uma nota, não lembro de quanto, foi rodando, parou embaixo do banquinho dele. Ele perguntou para o dono, é do senhor? Ele falou, não, pega para o senhor. E aí ele pôde comer uma coxinha. Então ele contava, e a gente tem as recordações, né? Então esse filho aqui vai embora, pede a parte e volta. E o pai está esperando, e o pai corre, e o pai abraça, e o pai beija o filho. Filho, não espere seu pai te beijar, beija ele primeiro. Talvez ele não saiba beijar. O meu pai, depois que eu me converti, eu ia e eu abraçava meu pai, punha os dois braços assim, ó. Ele não sabia, e ele aprendeu, e eu aprendi também, só que em Cristo Jesus foi quebrado. Homem não beija homem, de jeito nenhum. Nem pai beija o filho. Então, esse pai estava esperando. Em terceiro lugar, um pai que restaura. Um pai que restaura. Verso 21, 22. E o filho lhe disse, o filho chegou ali constrangido, tinha feito coisa errada. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho. Ele estava consciente, ele se arrependeu. E aí o pai, o que fez? Verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa, o que? A melhor roupa. Vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Que coisa linda. Aquele filho certamente estava cheirando a porco, a lavagem, cheiro ruim, perdeu tudo, volta para casa no estado triste. E o pai faz o quê? Restaura a condição de filho. Olha o que o pai nem ligou por aquilo que o filho falou. Trazei depressa que roupa? A melhor roupa. Não falou assim, ó, pega qualquer coisa para esse vagabundo aí. Vamos ver se acerta agora. Não. Pegou o melhor. Sabe, os pais sabem o que é isso, né? Dar o melhor para os filhos. Sabe ou não sabe? A gente quer dar sempre o melhor. Pequei contra o céu e diante de ti. Não importa, meu filho, eu te amo. Já não sou digno de ser chamado. Pega lá a roupa. Melhor marca, melhor calça, melhor manta. Coloca vestido nele, veste-o, né? Põe-lhe um anel no dedo. Sabe o que significa o anel? Pertenço a uma família, tenho uma família. Eu não estou perdido por aí, não. Você é filho de Deus, irmão. Você não é um qualquer. O diabo fica falando, você não vale nada, você não presta, você é um coitado, você é isso, você é aquilo. E Deus fala assim, você é meu filho. E aí então ele pôs o anel e sandálias nos pés. Imagina a cena. Queridos, muitas vezes nós chegamos até o Papai Celestial sujos do pecado, mal cheirosos, maltrapilhos. E aí o Pai restaura. Amém? Você quer ser restaurado hoje pelo Pai? O mundo todo pode falar assim para você, você não vale nada, você não presta, olha a história da sua vida, você não tem pedigree. Você fala, tenho sim, eu tenho um Pai, eu tenho um Pai. Aleluia. Um pai que dá, um pai que espera, um pai que restaura, em último lugar, um pai tremendamente bondoso. Olha o verso 23 e o verso 24.
trazei também e matai o novilho cevado. Eu não sei, particularmente, não está escrito aqui, mas eu creio que o pai tinha um novilho separado, cevado, pronto. Porque ele tinha certeza que o filho ia voltar. Comamos e regozijemo-nos. Fez uma festa, fez um churrascão, fez ali, vamos comer, vamos regozijar, e nós sabemos da cultura daquele povo, era um povo festivo, um povo barulhento, um povo que tocava música e dançava, então o pai celebrou uma festa. Que bondade, você não vê o pai cobrando por nada, você não vê o pai desqualificando em nada, você vê um pai de braços abertos, recebendo, restaurando o filho, a qualidade de filho, e fazendo uma festa, celebrando, mostrando o quão bondoso é esse pai. O verso 25 começa a história do filho mais velho. Chegou em casa, ouviu música. Olha lá, finalzinho do verso 25. Ouviu a música e as danças. Eles estavam celebrando, pulando, cantando. O filho voltou. Você pode imaginar a alegria desse pai? O pai dessa história é Deus. Nós somos ou trazemos características. Eu costumo dizer, eu trago características dos dois filhos. Aquele filho que foi embora e aquele que ficou. Mas eu sei que ambos foram amados pelo Pai. Ambos foram amados por Deus. Se alguém aqui nesta manhã tem a compreensão errada de que você não é amado, amada por ninguém, deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus te tirar de todos os seus complexos, de todos os teus traumas, os teus medos. Quem vem de uma família simples, de uma família pobre, sabe quantas cargas a gente traz nas costas. A gente se sente inferior, menosprezado. Muitas vezes ninguém está nem aí com a gente, mas a gente acha, ninguém olhou para mim, eu sou um coitadinho. E a gente se coloca numa situação miserável. E Jesus morreu por nós na cruz para nos libertar de tudo isso. De todos os traumas, de todos os complexos. A gente muitas vezes cresce debaixo de palavras de condenação. Você não serve para nada. Você é um burro. Comparações dentro da família. O seu irmão, a sua irmã, por que você... E a gente cresce. Mas lá dentro fica parecendo uma criança que não consegue se desenvolver. Depois de um ano de ter completado o ginasial, a minha mãe porque queria que eu fosse prestar o vestibular. E na minha época, prestar vestibular, primeiro, era para rico. Segundo, tinha que fazer cursinho, senão não passava. E eu, um ano parado de estudar, mas minha mãe insistiu. E eu fui prestar o vestibular. Não é como hoje, não. Era dificílimo entrar numa faculdade. Hoje tem faculdade de tudo quanto é jeito por aí. Né? E eu fui e fiz, obedeci minha mãe, fui. Mas eu tinha certeza que eu não ia passar. Por quê? Porque eu me considerava uma pessoa inferior.
E eu lembro naquela manhã que eu cheguei em Campinas, comprei o jornal e corri ali o jornal e o meu nome estava lá. Eu fechei e falei, não é possível. Abri novamente, meu nome estava lá. Aí eu tuchei um amigo meu, já falecido, estava entrando ali, ele era de Campinas. Eu saí correndo, dei um abraço nele, pulei. Que trauma você traz? O que Deus, o Pai, que fez tudo isso pelo Filho que o abandonou, o que você precisa que Ele faça por você? Qual área da sua vida que você ainda se sente tolhido, amarrado, limitado? Você até sabe, você até diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas você não caminha assim. E hoje, Ele, o Pai, está correndo até você, está te abraçando, está te beijando. O Pai da história é Deus e eu quero fazer algumas perguntas. Pode colocar lá na conclusão, fazendo um favor? Primeira pergunta. Nós nos damos conta de quanto duro e errôneo é viver longe de Deus? Será que há na nossa cabeça essa compreensão? Ah, mas eu sou crente, eu vou domingo no culto, etc, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas Deus, esse Pai, Ele é presente 24 horas por dia. E muitas vezes nós passamos a maior parte do nosso tempo sem a compreensão, a percepção de que Deus é Pai e de que Deus está presente. Há alguém aqui que perdeu o pai ainda quando criança? Dona Maria não teve esse relacionamento com o pai. Deus restaura tudo. Alguém aqui perdeu o pai de forma dramática? Dona Maria, nessa parte, vai levantar muito. Algo que machucou seu coração? Deus está presente. Emanuel não é só o nome do neto da Lucilene. É o nome de Deus. O que significa Emanuel? Deus conosco, Deus presente em todos os momentos, Ele está conosco. Segunda pergunta: deixamos vazios os braços de Deus que nos espera? Toda manhã, quem você acha que é o primeiro que está desejoso de falar para você? Bom dia, a paz do Senhor. Será que nós deixamos Deus esperando? Muitas vezes a nossa oração é um monólogo. Deus, obrigado por isso, por aquilo, aquilo outro. Deus faz isso, faz aquilo outro. Deus, Deus, Deus. Em nome de Jesus, amém. E o Pai, eu quero falar, já foi embora. Deixamos Deus esperando. Terceira pergunta. Temos recebido a restauração de Deus que nos quer dar. O maior interessado, repita comigo em fé, o maior interessado em minha vida é Deus. Ele quer restaurar o nosso corpo, o nosso físico, a nossa alma, o nosso espírito. Nós cantamos agora há pouco, quero ser como Jesus. Eu pergunto para você, é citado em algum lugar ali que Jesus adoeceu? É citado algum trauma infantil que Jesus carregou por toda a vida? Depois de crucificado, Jesus começou a reclamar com aquele povo, por que vocês fizeram isso? Não! Porque ele tinha intimidade com o Pai. Por que para nós é tão difícil?
A gente chega no médico, eu tive isso, eu tive aquilo, eu vou com uma listinha, tem uma dorzinha também ali, uma tal. Não está errado. Mas por que é difícil a gente fazer isso para com Deus? Pai, hoje eu não acordei muito bem. Pai, me controla. Pai, me dá direção. Sabe por que nós não provamos dos milagres de Deus? Porque nós não trazemos Deus para o nosso dia a dia. Porque a gente vive como se Deus não existisse. Eu lembrei agora, logo depois de convertido, o presbitério de Campinas comprou uma chácara, campo de futebol, de vôlei, e convidou todos os presbitérios das cidades associadas ali para ir num dia de festa. Nós de Montemor, igreja presbiteriana, no meu Fusca, 5 pessoas. E aí teve vários torneios, etc. E teve também futebol de 5. O nosso goleiro, Tuba, o apelido dele é Tuba, de tubarão, porque o nariz dele é sabe aquele? Desse tamanhinho. Eu acho que ele nunca tinha jogado bola na vida. Campeonato. Os times de Campinas, tudo com roupa, gente, tudo de qualquer jeito, descalço. Foi dada as instruções. Eu entrei no campo, fiquei andando ao redor, falando, Deus, cuida de mim, Senhor. Eu sabia como eu era, encrenqueiro. Uma vez 2 policiais fui expulso, o juiz expulsou, não quis sair do campo, chamaram a polícia correndo atrás de mim no campo. Encrencava, e eu falando para Deus, Deus, eu sei como é que eu sou, Deus, eu vou começar a reclamar, eu vou ir, ai. Deus, por favor, cuida de mim. Resumindo, Deus cuidou de mim. Nós ganhamos o campeonato. Eu fui o artilheiro do campeonato. Para quem sabe do meu futebol, sabe que é milagre. Deus cuida da gente. Em tudo. Cada vez que nós saímos aqui da chácara, Senhor Deus, entregamos em tuas mãos, cuida do carro, livra de acidente, todas as vezes. Porque eu preciso que Ele cuide de mim, porque eu não sei cuidar de mim. Dá certo? Quantos aqui têm provado que dá certo? Dá certo. Dá certo. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. A pergunta: você é filho de Deus? Eu não sei lá na Síria, mas aqui no Brasil todos falam assim: todos são filhos de Deus. Fala isso também na Síria? Será que todos são filhos de Deus? João, capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, verso 12. Olha o que está escrito. Mas a todos quanto, primeiro, o receberam, está falando de Jesus. Quem recebe Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque não era antes. Nós éramos criaturas de Deus. Filho, não. Lembra quando, lá no início, Deus deu a ordem, falando assim, pode comer de qualquer fruta aqui. Desta árvore do conhecimento do bem e do mal, que pode ser traduzido por árvore da bênção e da maldição, vocês não podem comer. E eles desobedeceram. E Deus falou, certamente morrereis. No original hebraico não tinha essa, certamente, eu não sei a análise do português, que é afirmar. Então, quando lá no hebraico queria afirmar alguma coisa, ali está escrito, morrerás, 2 vezes.
ou certamente você vai morrer. Eu pergunto, Adão e Eva comeram do fruto e eles morreram? Sim ou não? Não e sim. Fisicamente eles não morreram. A alma deles não morreu, mas o espírito deles morreu. Aonde a gente tem a intimidade, aonde a gente traz a imagem e semelhança de Deus, não é no nosso corpo físico, nem na nossa alma, é no nosso espírito. Então, sem Jesus, o homem não é filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu recebo Jesus, eu me torno filho de Deus, eu me torno irmão de Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, vem fazer parte de mim. O meu espírito nasce de novo, a saber, aos que creem no seu nome. Eu pergunto, você é filho de Deus? Você já recebeu Jesus? Você crê em Jesus? Se não, você ainda é uma criatura. Eu não estou falando que Deus ama menos, eu não estou falando que... Não, eu estou falando que a Bíblia diz. Muitas pessoas passam a vida toda achando que são filhos de Deus, mas não recebem Jesus, não creem em Jesus e nunca se tornaram filhos de Deus. E a vida eterna é preparada para aqueles que creem em Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé.